Bom, a gente vai agora conversar com o Dr. Paulo, que vai falar sobre plantas medicinais. Boa tarde, doutor. Um prazer recebê-lo aqui, tarde, tá? Sara. Doutor, a gente tem algumas fotos e tem umas perguntas. A Kelly tá falando que eu tenho uma história para contar, mas eu vou te contar depois, Não, porque você sabe tá. que eu sou muito ligada com isso. Meu pai é bioquímico, mas ele é Interessante. bioquímico homeopata, tal. E meu avô, pai da minha mãe, sempre gostou dessas coisas naturais. Então eu vou contar, vou compartilhar minha história, porque é legal a gente também falar sobre isso. Ótimo. Eu estava com uma cirurgia marcada de microperfuração no tímpano. Eu tinha 7, 8 anos de idade. Meu avô falou assim, traz ela pra cá. Naquela época a gente tinha um Fusquinha, tava batido o Fusquinha, na época de Natal, catamos o ônibus, fomos lá pra Vila Recreio. Vomitei, febre, aquela coisa, passando mal por causa da infecção do ouvido e tudo mais. Cheguei lá, primeiro que meu avô tirou a febre só assim, em posição de mãos, uma coisa assim doida. Foi no fundo do quintal, pegou umas plantas, que eu não sei o que é. Lembra aquela época que fumava aquele cigarrinho de palha? Sim. Colocou no cigarro de palha, pegou um canudinho. Eu lembro que ele fumava, eu tenho essa lembrança muito viva na minha mente. E assoprava no meu ouvido. Fumava, assoprava no meu ouvido. 10 dias depois, que era o dia da cirurgia, eu voltei no doutor. A cirurgia foi cancelada que meu ouvido sarou. Que beleza. É muito interessante, Sara. A questão é que ele estava usando o conhecimento que a gente deveria ter mantido, que é o conhecimento antroposófico, ou seja, aquele conhecimento que está sendo passado de gerações para gerações. E a gente aprende essas questões relativas à planta medicinal com a população e com o desenvolvimento de estudos científicos que nós fazemos. Mas a gente sempre presta muita atenção nesse aspecto. A pessoa usou, a gente onde está a pista para ver se o efeito vai se confirmar em testes. E a gente faz testes com animais, depois começa a testes com pessoas. E quando a coisa se confirma, como algumas plantas que nós falamos aqui já, que nós vamos até abordar, a gente começa a divulgar. No caso do seu avô, o exemplo é que ele usou uma substância que tinha um óleo essencial, e os óleos essenciais, independente de ter o aroma agradável ou não, ele tem uma ação antibiótica. Junto com isso, às vezes ele tem uma ação anti-inflamatória. Quando você tem uma infecção e uma inflamação, o processo de cicatrização fica mais prejudicado. Quando você elimina esses dois aspectos, o processo de cicatrização é mais efetivo, então você curou. Pus do ouvido. Exatamente, você tinha uma infecção. Horrível. Nossa, doutor, muito legal. Eu acho muito interessante isso. E eu acho que ainda mais a gente nós que somos brasileiros, que temos essa herança indígena, né? E a gente não utiliza, né? Deixa tão pouco. Tem que aproveitar mais, a gente precisa incentivar as pessoas a usarem, porque as pessoas usando, elas criam demandas, como as telespectadores do programa, e a gente pesquisa mais, descobre mais e divulga, compartilha e traz conhecimento e benefício para mais pessoas. Eu sou fã e sou adepta. Esses dias passei mal, fundo do quintal, boldo, chazinho, pronto, tá bem. Fácil, tão mais fácil, na verdade, que na farmácia. Vamos fazer o seguinte? Tem uma foto, olha só. A Andréia, doutor, ela mandou essa foto, você quer saber que planta que é essa? Ela tem essa planta no fundo do quintal, mas não sabe que planta que é essa. Coloca pra mim, gente. Dá pra ver, doutor, que planta que é essa? Dá pra ver. Essa bola, ela é do tamanho de uma melancia. Esse é o famoso coité. É uma planta do cerrado. Minha mãe falava muito dessa planta. Minha mãe cresceu na roça e ela usava isso para tomar água. Existem dois tamanhos de coité. Um que é muito grande, que os índios lá daquela região, inclusive da Amazônia, usam como cabaça para comer. Ah, é a cabaça. Exatamente. E existe o coité menor, que você usa para tomar água. E minha mãe falava que a água colocada no coité sempre, apesar do calor que é lá para cima, sempre fica fresquinha. Mantinha. Outra coisa interessante é que a folha e a casca têm ação antibiótica, ou seja, controla infecções e tem uma certa ação anti-inflamatória também. Tenho conhecimento que alguns países, algumas populações indígenas usam a polpa do coité, nós temos isso lá no Iapar, para diarreia, e inclusive tratam animais com diarreia. Que legal, doutor, que legal. A gente tem mais uma foto que é do Giovanni, ele que mandou essa foto. Ele quer saber que planta é essa e quais seus benefícios. O povo tá curioso, mas isso é muito bom. Giovanni, eu vou te pedir que você mande para que eu possa mais identificar pertinho. com precisão. É que tem um aspecto que a gente já disse anteriormente que nos é muito importante para podermos identificar a planta. É a presença de flor. Num primeiro momento, nós estamos vendo que a folha está com duas cores. Sim.
uma mais avermelhada, que significa que ela vai cair, e uma mais verde. Esse fenômeno é um fenômeno que algumas plantas têm aqui na região por causa do inverno, e a gente poderia ter umas pistas. Eu conversei com outro colega pesquisador para a gente tentar identificar, para o Giovanni ter uma resposta hoje, mas eu vou ficar devendo. Entretanto, ela parece aquela planta famosa para tirar a barriga, que é a porangaba, mas a porangaba não fica com a folha dessa cor, nessa época do ano, ela está com alguns frutinhos. Ela lembra um pouco um pé de abacate. O abacate tem a folha, uma ação muito diurética, muito interessante. Então, Giovanni, se a planta não tiver flor, a gente fica prejudicado, porque as folhas confundem muito. Então a gente vai pedir para o Giovanni isso, mandar tentar... de novo, tenta tirar mais de pertinho, de repente não só uma foto mais da planta mesmo, de repente da folha, e uma foto da planta inteira, de longe, e uma foto da flor, do fruto, tá bom, Giovanni? Doutora, a gente vai continuar, que a gente tem várias perguntas aqui. Nossa, tem 16 perguntas. Não vai dar pra gente tirar todas essas dúvidas vamos hoje. Tentar atender mas muito legal, possível. A gente fica muito feliz, tá? Você sabe o que eu uso em casa? Para ambiente, óleo essencial de citronela. É uma ótima opção. Né? Inclusive, nós já Por causa falamos do Aedes anteriormente, para as pessoas que moram em casa, que tem a planta, pode pegar a folha, colocar dentro de um frasco com álcool, esse álcool comum de limpeza, não o álcool em gel, e podem fazer asepsia, limpeza da casa em alguns locais. Perfeito. Com isso. Adorei isso, eu não sabia, doutor. É muito simples. Gostei, doutor. Gostei do senhor, doutor. Gostei. Ó, recebemos um WhatsApp aqui de uma pessoa que não se identificou, tá? Ele tá escrito assim, cidró. É cidró mesmo que fala? Cidró, também encontrado por outro nome, não estou achando para comprar. Eu não sei nem o que é o cidró. Na verdade é o seguinte, Sara, essa planta, ela foi introduzida, ela é do norte da Argentina, Paraguai, Chile, e ela foi introduzida aqui com um outro nome. Eu já falei isso aqui anteriormente, mas não custa nada repetir. Ela entrou para nós e ela está sendo estudada, e muito estudada, inclusive na Espanha, porque ela tem uma ação antidepressiva espetacular. E nós já tivemos a oportunidade de dar para algumas pessoas e o efeito foi muito bom. Então, antigamente, quando nós recebemos essa planta por doação, porque nós temos muitas que as pessoas levam lá, que essa planta serve para isso, a gente começa a estudar, ela é chamada de cidrão. Como cidrão ou hierba luisa, nomes em castelhano. O que aconteceu é que os meus auxiliares mais simples, eles não conseguiam falar direito e foi mudando para cidró. Entendi. Esse nome vem do aroma cítrico que é excelente. E só para você ter uma ideia, tem uma marca de perfumes de aromatizantes muito famosa, que é francesa, que lançou um perfume que chama Lemon, de limão, Lemon Verbena. Exatamente o citron. Então, sei em inglês, até qual marca que é. Você já sabe qual sei. é. Que é um aroma... É o verbena? Exatamente, Lemon Verbena. É o meu aroma favorito, eu adoro. Ele é cítrico, é gostoso, parece que tira até dor de cabeça. Exatamente. Ele é contra a depressão? Ele ajuda muito a depressão. Tem estudos, inclusive esse estudo que eu estou mencionando, feito na Espanha. Além disso, ele melhorou a qualidade de vida de pessoas, diminuiu os efeitos negativos ou colaterais de esclerose múltipla, que é uma doença autoimune que causa uma série de alterações. A minha cunhada tem esclerose múltipla. Pois é, então ela é uma candidata a tomar o Cidró. É uma excelente. Mas toma-se então o Cidró? Toma. O fato é que o Cidró tem uma ação analgésica, uma ação relaxante, uma ação calmante, e como ele desinflama o cérebro, ele melhora a produção de serotonina e aí a pessoa tem um bem-estar excepcional. Exatamente. A gente fica tomando remédio aí químico por causa de serotonina, não é verdade? Mas onde que a gente encontra para comprar o Cidró? Na verdade, tem que procurar em alguns ervanários, que são locais onde se vende ervas. E tem um segundo nome, também em inglês, mas eu vou falar um nome mais simples, que é o nome em espanhol, que é burrito. Mas se falar burrito, vai pensar em burro, em cavalo, então vai fazer confusão. Então eu vou continuar insistindo com cidró ou cidrão. Tá, e o nome em espanhol, como que você falou que é? Hierba Luisa. Hierba Luisa. Se você de repente não achar o cidrão, procura Hierba Luisa, tá bom? Eu vou atrás disso também, achei super legal. Esclerose múltipla, fica a dica aí também, viu? Ó, pra gente finalizar esse bloco aqui, você pode ficar mais um pouquinho? Posso, próximo claro. bloco? Vamos prolongar, vamos cortar a matéria e deixar o doutor aqui, que eu tô gostando. Imagino que você tá gostando aí de casa também. A Samara, ela falou que ela toma suco de maracujá, que ela é super agitada e ela não consegue dormir, não consegue desligar. Mas ela falou que não dá sono, que não acalma coisa nenhuma. E essa planta é boa para o estresse? Além do cidró, eu recomendo que ela procure também
a erva cidreira brasileira, que a gente chama de lípia, que essa é mais fácil de achar, e uma outra erva que nós temos 2 nomes, que é o capim-cidrão, capim-santo, e nós temos uma pesquisa recente que a gente tem desenvolvido lá, que é muito parecida com a erva cidreira, que chama lemon, de limão também, grass, de grama. A combinação dessas 3 derruba elefante, derruba cavalo. Pera, que eu tenho um filho, doutor, de 1 ano e 11 meses. O que é para utilizar? Já vou anotar, anota você também. É o cidró, Cidró. a erva cidreira e o lemongrass. Essa folha é minha, viu, Kellen? Você não pega. Erva cidreira e lemongrass. Essa aqui eu tenho em casa, eu tomo sempre e eu recomendo até para os marmanjos assim da minha idade. Mas pode dar para criança pequena? Com toda certeza. Faz o que, um chá? Exatamente. Benjamin Marques, você se prepara essa noite. Vai tomar esse chá. Mas e o maracujá? O maracujá é bom, entretanto, às vezes ela está tomando um maracujá que não tem um efeito tão potente. Porque tem o maracujá doce e tem o maracujá azedo. Tem diferença deles? Tem, claro, tem. A substância que faz efeito chama passiflorina, por causa do nome do maracujá, que é passiflora, quer dizer flor da paixão. Passion fruit, que é o nome em inglês. Exatamente. Então, existe um maracujá, e nós temos lá no meu parque, ele é batizado de maracujá do sono. Você imagina o que ele faz. Não, eu preciso conhecer esse maracujá. Esse é um absurdo. Ele é do Cerrado também, mas tomou e já... Samara, eu vou te falar, eu já dei muito maracujá pro Benjamin. Tipo, acho que a gente deu o maracujá errado, tá? Vamos procurar então esse outro maracujá. Ele é menor, ele é maior, como que a gente... Ele é menor e ele é muito Coloca gostoso. na boca. Ele é pequenininho, menorzinho. É o doce. Ele é doce e é fantástico. Aí, ó, a gente colocou o maracujá errado. Você tomou, o Benjamin tomou, não adiantou nada. Gente, é verdade isso? Quem tem filho sabe o que eu tô falando? E quem não dorme, né, Samara? Também. Esse não é o meu problema, porque se o Benjamin dormir, eu durmo fácil. Fácil, fácil. O senhor fica mais um pouquinho Claro, aqui? com certeza. Então tá Prazer bom. estar aqui com você. Prazer é com nosso. vocês. A gente tá adorando, a gente tá adorando. Bom, falando em Paulo, que estava fazendo Vale Sorte, a gente tá com o Dr. Paulo aqui também, que continua. Dr. Paulo, você sabe que a gente acabou de receber um WhatsApp, tem muita gente fazendo várias perguntas, e tem uma foto do WhatsApp, a gente vai colocar aqui para você, o Reginaldo. Ele quer saber se essa planta é banaba. Exatamente. É? É isso mesmo. Tá certo, E Reginaldo. o que é banaba? Banaba é uma planta que tem uma ação para redução da glicemia, controle de diabetes. Diabetes. Controle do colesterol, controle da gordura do fígado e, inclusive, para intoxicação alcoólica, espetacular. Inclusive, eu tenho em casa, fim de semana, quando eu sei que eu vou participar de alguma festa, alguma coisa legal, que a gente vai sair um pouquinho, vai extrapolar, eu já preparo o chá e tomo antes de dormir. Maravilha. É tipo aquele comprimidinho que fala, toma um antes e depois? Sim. Eu tomo só depois e o resultado é espetacular. Aí, carnaval, a planta do carnaval é a banaba. Tá vendo, gente? Olha só, eu tô aqui com a pergunta do Joacir. Existe alguma planta boa para mau hálito? Joacir, primeiro, se você, exemplo do Dr. Vitor falou, se os seus dentes estão ok, se você tem uma boa higiene, o problema vem geralmente do estômago. A minha sugestão é que você possa verificar. Se você tomar espinha da santa, você vai melhorar a sua condição de estômago. Uma planta espetacular, muito estudada. Você pode experimentar gengibre. E antes disso, você pode, inclusive, se esse mau hálito causa constrangimento quando você está conversando com alguém, leve no bolso um pouquinho de cravo, masque o cravo. Perfeito. Porque ele ainda age desinfectando. Às vezes você tem dificuldade de fazer uma higiene regular, como a gente tem que fazer sempre após as refeições, às vezes por trabalho ou por viagem. Você tendo uns dentinho na verdade não é bem a palavra, né? Mas umas florzinhas de cravo, você pode mascar e vai melhorar seu hálito. Doutor, nosso tempo tá acabando, eu tinha mais 2 perguntas pelo menos para fazer. Vou fazer só mais uma, que é da Rosalina, tá? Ela tem uma neta com 3 meses, faz 15 dias que ela tá com crise de bronquite. O que seria bom para ela? Ainda mais que a Rosalina tá desesperada, né, Rosalina? Rosalina, 3 meses, a criança ainda tá mamando. Nesse caso, nós recomendamos que a sua filha tome o chá. Primeira sugestão, eucalipto. Segunda sugestão, pode tomar canela, tomar gengibre. Ela vai tomar esses chás, essa substância vai passar para o leite e vai melhorar o neném. Se o sistema imunológico do neném
é uma neta? É uma neta. Neta. Se ela nasceu de parto normal, é até um pouco estranho, mas se ela nasceu de cesárea, pode ser que ela não esteja ainda com o sistema imunológico bem desenvolvido. Minha sugestão é que, além disso, ela também faça uso de kefir. A mãe, kefir é uma cultura de bactérias que nós conhecemos, nós fazemos uso regularmente, que melhora muito o sistema imunológico, tanto da mãe quanto da criança. Com lactobacilos. Exatamente. Kefir é incrível, é ótimo, é muito bom. Ai, doutor, dá pra gente fazer um programa de 5 horas com você todos os dias no Pro da TV? Bom, É muito estamos à bom. disposição e convidando, a gente vai estar aqui. Obrigada, obrigada. De nada. Obrigada. Um prazer enorme, adorei. prazer te Você conhecer. não sai de não que tem várias perguntas pra fazer depois do programa.